Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite a todos, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição 129. Guarda a paciência. Porque necessitas de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possas alcançar a promessa. Paulo, aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia. A instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da credulidade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhe menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te alcançaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossa conta com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Graças a Deus. Agradecidos ao concurso de Catuíte e de toda a espiritualidade de luz que sustenta a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, estamos nesse instante elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus, para te agradecer a oportunidade de estarmos iniciando mais uma reunião de fluidoterapia. Te agradecendo por tudo que nos será ofertado nesta noite. As vibrações, o estudo do Evangelho, os fluidos que nos chegarão também, porque para a emissão dos fluidos não importa a distância,
e nem importa a nossa presença física lá na casa física do Centro Espírita Miguel. Aonde estivermos e o nosso pensamento conectado à luz, conectado a Ti, ao nosso Pai e aos trabalhadores amigos desta nossa casa, com certeza efetivaremos todo o trabalho que precisa. Efetivaremos todos os cuidados nos nomes que estão relacionados nas nossas listas de trabalho e também para aqueles nomes que neste momento estão em nossa mente. Todos serão atendidos. Te pedimos, por favor, mestre querido, que por favor leve agradecimento até Deus nosso Pai, por tudo que desde já estamos recebendo e sempre Ele nos proporciona grandes oportunidades, muitas vezes nem percebidas, mas sempre Ele está conosco. Obrigado por tudo, mestre. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada mais uma reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Boa noite, irmãos. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus esteja entre nós. Nós estamos estudando no capítulo 28 do nosso Evangelho, que tem o título de Coletânea de Preces Espíritas. Nós vamos estudar hoje o conteúdo de duas preces, de número 34 e 36. Primeiro, diante de um perigo, que é a prece que a gente pode proferir quando estiver atravessando uma situação de perigo, de gravidade, e depois uma outra prece ao escapar desse perigo. Falar em perigo para nós, nesses momentos que atravessamos de pandemia, acho que infelizmente, lamentavelmente, é o mote do dia a dia. Quem hoje não tem medo, né? Quem hoje não sabe, não percebe o perigo que enfrenta com essa pandemia que está levando tanta gente, tantos irmãos, né? Trazendo tanto sofrimento para o nosso país, para o mundo inteiro. Então, é bastante momentâneo, né, essa prece. Vamos aqui ao primeiro item que está comentado. As preces, os itens são curtos, mas tem um conteúdo importante para nós. Primeiro diz assim: através dos perigos que nós enfrentamos, Deus nos lembra a nossa fragilidade e a condição efêmera da nossa existência. Ele nos mostra que a nossa vida está nas suas mãos, ligadas por um fio, e que pode se romper no momento exato em que menos esperarmos. Verdade. Lembrei de um detalhe. Eu tenho um amigo que diz que gostaria muito de saber o dia, o momento em que vai desencarnar, que vai morrer. Não é espírita. Que um espírita jamais pensaria nisso, porque imagine se você pudesse saber isso, né, com antecedência, o dia ou o momento da sua morte, do seu desencarne. Ia ser um desastre, ia ser uma situação extremamente difícil. O instinto de conservação, o instinto de preservação da vida é muito forte no reino animal. Nos animais racionais e nós também. Esse instinto é que nos leva a procurar socorro, né? Ou procurar, em todos os momentos de dificuldade com relação à possibilidade de perder a vida, ajuda, auxílio, enfim, tentar resolver o problema, e porque esse instinto é natural no ser humano, né? Nós espíritas sabemos que a morte não existe. Nós sabemos que há apenas a morte do corpo físico, mas nós não somos o corpo físico, nós estamos nesse corpo físico, né? Nós somos o espírito, e o espírito não morre. Ele transfere-se para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, né?
A gente não pode perder de vista nunca que o nosso corpo, na realidade, é uma prisão para o espírito. O espírito se liberta todas as noites durante o sono, ele se liberta um pouco, porque tem essa possibilidade, né, de conseguir se libertar durante aquele espaço em que o corpo não precisa mais da presença direta dele, ele pode se ausentar, não se ausenta, não se desliga, mas se afasta do corpo, se mantém ligado, é claro. E já é uma espécie de morte o nosso sono, né? Porque isso é uma ânsia do espírito. Mas veja bem, do espírito estando afastado do corpo. Enquanto no corpo físico, o nosso instinto de preservação da vida é extremamente forte. Quem não sofre esse problema? Imagine se você soubesse que vai desencarnar daqui a 6 meses e 2 dias. Ia ser um desespero os próximos 6 meses, porque esse instinto iria prevalecer e você estaria ali desesperado, passando por um estado de ansiedade, de angústia assustador durante esse período inteiro. Ia ser um prolongamento, né, dessa angústia por 6 meses. Isso se fosse 6 meses, né? Então, é importante, a gente não pode perder de vista isso que os evangelhos nos falam, que Deus nos lembra sempre, né, através desses perigos que a gente enfrenta, não apenas da pandemia, mas Ele nos lembra sempre a fragilidade e a condição efêmera do nosso corpo físico. O nosso corpo é extremamente frágil. Sólido e forte é nosso espírito. O nosso corpo é extremamente sólido. Além de ser extremamente frágil, né, sujeito a todos os tipos de problemas, de doenças e de perigos, né? A gente também não pode esquecer isso, que o Pai nos mostra que a nossa vida está nas mãos dele. É ele quem decide qual é o nosso momento de desenlace, né? Qual é o momento que a gente vai sair, independentemente de qualquer outra coisa. A nossa vida está ligada por um fio que pode se romper a qualquer momento. E a gente inesperadamente pode desencarnar, né? Porque a gente não sabe, né? E se soubesse, ainda bem que não sabe. Se soubesse, não seria bem pior. Tenho uma certeza disso. Ele completa assim, ele diz assim: ninguém, né, no mundo, ninguém na Terra, é privilegiado, pois grandes ou pequenos estão todos submetidos às mesmas condições. Verdade, não existe condição excepcional para ninguém na Terra. Criança, jovem, idosos, homem, mulher, não tem condição de raça, não existe. Todos ricos, pobres, cultos e incultos, todos nós vamos passar pelo ato do desenlace. Isso é inexorável, isso não tem como mudar essa condição. Quando vai ser? É o Pai quem decide, já está decidido por ele, né? Como se ninguém é privilegiado, mas grande, pequeno, todos nós somos submetidos a essa mesma condição, né? Se nós examinarmos, agora só, olha curioso, se nós pudéssemos examinar a natureza e as consequências do perigo, nós vamos verificar que muitas vezes, frequentemente, essas consequências que levam ao perigo, caso se verificasse, teria sido a punição de uma falta ou de um dever não cumprido. Verdade. Se nós pudéssemos nos aprofundar nas condições de vida que temos, muitos dos perigos, inclusive, são provocados pela nossa própria imprevidência, pelo nosso falta de bom senso. Às vezes a agressividade pode levar a um perigo terrível, ou mesmo a indecisão. Enfim, a maior parte dos perigos que nós passamos, se nós formos analisar profundamente, muitos desses, se não todos não, porque alguns estão escritos lá na nossa página, né, de definição. A gente vai precisar passar, independentemente de ser provocados por nós dessa encarnação ou não, porque é um resgate, está preso a uma expiação ou a uma prova, ou, consequentemente, a um resgate, ou por expiação, a um resgate
de alguma falha de uma encarnação anterior. Isso daí é imutável, independentemente das condições que te levem ao perigo aqui. Veja bem, muitas dessas condições, como estão dizendo aqui, são provocadas pelas nossas falhas nessa encarnação. Por exemplo, a nossa forma de viver audaciosamente, não se precaver, os problemas do corpo físico, a maior parte das nossas doenças, muitos delas, são provocados pela má alimentação, pelos vícios, pelas condições que nós nos impomos, exageradas, e é onde a gente não tem condição de manter esse tipo de situação, e, no entanto, a gente acaba sofrendo as consequências. Como estou dizendo aqui, essas consequências, muitas das vezes, uma punição, ou uma falta, ou até um dever que não foi cumprido, uma coisa que a gente precisaria ter feito e não fizemos. E nos levou àquela condição de perigo. Então, chega um momento em que o perigo começa a nos pressionar, vamos dizer assim, e vem a acontecer. O que acontece? A gente tende, naturalmente, a pedir socorro, pedir ajuda, pedir o auxílio. Para isso, existe aqui embaixo uma frase, uma prece em que a gente solicita essa ajuda, ao Todo-Poderoso, ou até mesmo ao nosso anjo guardião, para que nos socorra e nos auxilie naquele momento. Bem, meus irmãos, vamos agora à pergunta de número 36, ao item 36, que nos fala da prece que a gente vai proferir depois de escapar de um perigo. Tem um prefácio que diz assim: pelo perigo que nós passamos, Deus nos mostra que, de um momento para o outro, nós podemos ser chamados a prestar contas do emprego que demos à nossa vida, de que forma a gente viveu, E nos adverte assim, nós devemos examinar-nos e nos emendar também, porque, na realidade, quando a gente analisa e descobre, depois que passa o perigo, que a gente consegue superar, vai agradecer a Deus pela ajuda, por ter superado aquele susto terrível que tivemos. E a gente precisa começar realmente a se autoanalisar, a se examinar e procurar consertar as nossas falhas, os nossos erros. Muitas das vezes, esses perigos são provocados por nós, por vícios que nós adquirimos, que levou a problema de saúde, que acabou culminando com aquele perigo tremendo que você passou. Então a gente precisa se examinar para tentar resolver esses problemas, tentar consertar, para evitar lá na frente um desenlace, pelo mesmo motivo. É muito comum as pessoas, a gente conhece. O meu caso não foi esse, não. Por incrível que pareça, não foi. Quando eu parei de fumar, que fumei durante 30 e poucos anos da minha vida, não foi por nenhum risco, não tinha problemas de saúde aparentes, pelo menos não em função daquilo. Não foi esse o motivo. Mas muitas pessoas que a gente conhece, eu conheço pelo menos 2, que pararam de fumar premidos pela necessidade de sobrevivência, porque foram divertidos. Eu tenho 2 amigos, todos os 2 que pararam de fumar em função disso, que acabaram, depois de um tempo, desencarnando, não diretamente motivados por isso, mas que pararam porque o médico os ameaçou de morte. Olha, se vocês não pararem de fumar, o próximo problema que você vai ter vai te levar a isso. Porque o teu problema está exatamente no fumo, um problema pulmonar. Todos os 2 tiveram esse problema. Um foi com enfisema, e o outro que tinha bronquite, e fumava desesperadamente. Mas você tem bronquite, não tem condição. Tem um pulmão fragilizado, não tem condição de fumar. Então, realmente não morreram depois, desencarnaram depois, mas não necessariamente desse diretamente motivado por isso. Mas se não tivessem tomado uma atitude de se examinar e superar aquele problema, aquele vício, anular aquele vício, teriam fatalmente desencarnado antes daquele momento. Aqui nessa prece,
prefácio existe uma prece ao escapar de um perigo que eu faço questão de ler mais uma vez, porque ela tem um ensinamento para nós muito grande com relação a esse. O final dessa prece tem um ensinamento muito importante para nós que atravessamos por esse tipo de problema, por essa negligência com a saúde, com o fato da gente não encarar a nossa realidade e tentar mudar esse quadro de coisas em função dessa realidade que a gente passa. A prece diz assim: meu Deus, e vós, meu anjo guardião, agradeço-vos o socorro que me deste no perigo que me ameaçou. Que esse perigo, agora é que vem o ensinamento, que esse perigo seja uma advertência para mim e que me esclareça sobre os motivos que o atraíram para a minha vida. Compreendo, Senhor, que ela está em vossas mãos, a minha vida, claro, né? E que vós podeis retirá-la quando quiserdes. Inspirai-me através dos bons espíritos que me assistem a ideia de bem empregar o tempo que me concedeste nesse mundo. A gente não pode perder de vista que o nosso corpo é um empréstimo. O corpo não é nosso, é um empréstimo que nos é concedido pelo Pai para que, naquela encarnação, a gente conserte os erros do passado, modifique um pouco o nosso comportamento, para que a gente evolua. A evolução é inexorável, todos nós vamos evoluir, queiramos ou não, uns mais rápidos, outros mais lentamente, mas todos, literalmente, todos nós vamos evoluir. A gente só vai caminhar para frente, a gente não caminha aqui para trás, a gente pode paralisar, parar de caminhar, e é muito comum isso, né? Mas a gente não caminha para trás. Então, assim, que os bons espíritos nos possam dar uma ideia de empregar o tempo que me concedeste nesse mundo, empregar melhor, né? E aí completa: meu anjo guardião, sustentai-me na decisão de corrigir os meus erros e fazer todo o bem que estiver ao meu alcance, a fim de chegar ao mundo dos espíritos com menos imperfeições, quando aprouver a Deus me chamar de volta à pátria espiritual. É essa pedida que ele faz na prece aqui ao anjo guardião, que o sustentem, porque os nossos anjos guardiões estão sempre nos inspirando para o bom caminho, para o caminho mais adequado para a nossa sobrevivência no corpo, para a preservação do nosso corpo físico, para que a gente possa cumprir, né, toda a nossa programação para aquele corpo, e, sobretudo, para que a gente possa melhorar o nosso nível de moralidade e que possa evoluir, caminhar, como eu disse, para frente. E aí ele diz bem claro que eu possa me livrar, corrigir com o auxílio do anjo guardião, sobretudo, que eu possa corrigir os meus erros que acabaram me levando àquela situação de perigo tremenda e horrível que eu passei. Esse agradecimento é, sobretudo, um ensinamento. Nesse fundo de agradecimento tem aqui um ensinamento para que cada um de nós comece a repensar na sua condição de vida, na sua situação, e que a gente possa realmente se autoanalisar e consertar as nossas falhas. Ficamos por aqui, agradecemos também a atenção de todos e, mais uma vez, rogamos que a paz e que o amor do Divino Mestre Jesus possa permanecer conosco. Uma boa noite a todos. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nós.
Ao término de nossa reunião, estamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus, agradecidos que estamos pelas oportunidades que nos foram proporcionadas nesta noite. Em primeiro lugar, pelo estudo do Evangelho que nos foi ofertado, por todos os fluidos que também recebemos, fluidos esses que nos trazem a cura, que nos trazem a melhora do nosso campo vibracional. Agradecidos também por toda essa pontuação, vamos refletindo sobre tudo o que estudamos, vamos repensando a nossa caminhada para que empreguemos atitudes e pensamentos de forma melhor. Te pedimos também, Mestre Jesus, que por favor leve o nosso agradecimento até Deus nosso Pai, tanto que Ele nos proporciona, e muitas das vezes nem percebemos, mas aqui, nesse instante, mais leves e mais tranquilos, estamos a agradecer por tudo que não sabemos nem mensurar. E assim, Mestre querido, que as Tuas vibrações de luz e de paz permaneçam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que elas estão. Estamos ainda na luta, evitando esforços para estarmos vibrando na Tua face. Obrigado por tudo. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.